Dessas direções, elas estão ligadas ao tetagrama. Isso está no Cef Yetzirah. E também existe um arcanjo ligado a cada uma dessas direções. Aqui nós estamos falando de algo mais amplo do que aquilo que nós entendemos nesse plano. E sabemos que a Torá ela fala da linguagem dos ramos. Isso significa que tudo o que acontece aqui tem uma raiz no mundo superior. E se existe essa raiz no mundo superior, nós somos os ramos. Nós, juntamente com todas as criaturas que existem nesse plano. Então, deve-se perceber, dentro desse conceito e dentro desse contexto, então nós vamos entender agora sim aquele texto que nós temos no Zohar. Então, não parte, como a gente imaginou, aqui de Marte, não é? Que representa Gevurah, e que vai ter aqui as três linhas, as três letras ligadas, mas vai funcionar exatamente dessa forma aqui. Vamos lá então ver como que está essa divisão dentro do Zohar. Então é exatamente isso aqui, ó. O norte, que é chamado de Gevurah, ele vai ter esses três signos. Cada tribo é um signo, é um masal, onde a pessoa nasce nesse mundo. A própria pessoa tem um paralelo com Tiferet, porque Tiferet tem todas as outras pedras, 12 pedras debaixo da sua cabeça, que são, na verdade, esses masais que são construídos através desses signos. Então, existem algumas linhas da Cabala que não aceitam a questão dos signos. Na verdade, eles não têm experiência e também eles não aceitam a meditação. Eu, particularmente, eu aceito porque eu vejo verdade nisso e vejo que realmente você consegue ver a configuração da alma da pessoa através do mapa cabalístico. Isso não significa que o mapa cabalístico é algo mágico, que a pessoa fez e logo a gente vai ter ali uma questão de se entender realmente, não é como consertar tudo. Não, existem muitos poréns, muitas questões dentro da alma, e nós devemos então perceber que isso é natural para todos. Dentro dessa lógica, então a gente sabe que a gente arranha ali mais ou menos algumas questões relacionadas ao masal da pessoa. Isso é feito através de cálculos. Esses cálculos do horário, do dia e etc. traz para a gente uma conotação. Inclusive, quando nós fazemos um mapa, não 100% das pessoas, mas uma boa parte, acho que numa proporção aí de uns 40%, 50%, não estão dentro do seu masal correto, ou não entendem realmente o seu signo. Às vezes podem ser de Áries, do mês de Nissan, e pensam que são touro, e assim sucessivamente os meses vão mudando, justamente por causa do 13º mês, que esse aqui é o mês de Adar. Adar 2, não é, que vai gerar a 13ª tribo, porque existem os filhos de Yosef, Menashe e Efraim, que são duas meias tribos, que na verdade são esses 2 meses aqui. Esse mês aqui ele vai acontecer a cada 19 anos 7 vezes. Então, quer dizer que a cada 19 anos eu tenho 7 meses a mais no calendário
hebraico. Por que que isso é feito? Para que não se perca a questão das datas das festas judaicas, que na verdade as festas elas não são como as pessoas imaginam para se fazer uma festa, para se fazer uma mesa, etc. É bom que as pessoas elas possam usar essa questão até por uma questão de intensificar uma identidade, aquilo que ela acredita, mas na verdade a pessoa ela tem que receber aquela energia, a energia daquela festa, daquela letra, daquele planeta, e essa energia ela vai alimentar a pessoa espiritualmente até a próxima festa. E muitas vezes as pessoas acham que é em um local, num clube, numa beit, numa sinagoga e ali participar de uma festa, e não é isso. O que também não deixa de ser uma verdade, você ter que interagir com seus irmãos, conviver e poder ter ali um grupo que você possa se unir, como o nosso grupo é online, cada um, né, está distante, tem pessoas no Rio de Janeiro, outras em Goiás, outras em Brasília e assim sucessivamente. Muito bem. Então aqui agora a gente vê que essas três tribos, não é? Aqui é a quarta, que é a do norte e que vai representar Gevurah, é Escorpião, o Tsad e o Samer, que é Sagitário, Aquário e Sagitário. Então vamos marcar aqui na nossa árvore como funcionaria isso. Primeiro começa aqui com Escorpião. Vamos ver aqui, essa ligação entre Vênus e a Lua e entre Netza e Yesod. Essa configuração ela é muito interna, não é? Tem que ser percebida internamente. Então aqui nós temos essa primeira tribo. Observe, vamos tentar colocar aqui da cor para ficar mais próximo. Então veja, então essa é a nossa primeira tribo. A segunda tribo, ela já vai estar dessa parte de Gevurah, ela já vai estar aqui em cima. Então veja, essa sim é a construção que tinha lá dentro daquela questão que nós tentávamos fazer a partir de um segmento, e esse segmento não deu muito certo porque a gente tentou correr exatamente aqui de Marte, né? Mas não é assim que funciona na linguagem da Cabala. Muito bem, então percebendo isso, estou tentando marcar a questão aqui para ficar igual a outra, mas eu não estou conseguindo. Então, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Vou botar aqui embaixo igual. Tá difícil, vai ficar assim mesmo. Então veja, então aqui eu tenho a letra Nun que vai construir esse caminho aqui, ó, exatamente entre, né, essas duas sefirotes. E aqui como nós chamamos de Escorpião, seria a tribo de Damas, como os romanos pegaram a questão da astrologia e também copiaram, eles estragaram muita coisa e acabaram também colocando esse nome. É lógico que dentro do nosso sistema, quando a gente vê as bandeiras das tribos, que na verdade são a bandeira dos meses, e que foi muito mal interpretado dentro dessa questão de separar que um ser humano é mais especial que o outro, que alguns são salvos, outros não, ou até mesmo que as responsabilidades e possibilidades que eram para um não é para outros, isso não existe dentro da Torá. E então a gente com isso entende, né, que esse escorpião vai ser também, não é? Ele vai ter alguns planetas que vão estar sobre ele e é exatamente aqui Marte e Plutão. Esses dois planetas vão incidir aqui sobre a questão de reger esse mês. Como essa questão ela é ampla, não é? Então a gente vê essas duas letras aqui, né? Completando. Então aqui a gente tem a letra de Tsad e temos a letra Nun, tá vendo? Então agora a gente tem essa construção. Faltaria a letra Samer. Aí agora eu tenho
a letra Samer, e cada uma desses fatores, deixa eu só marcar aqui para mim não me distrair. Opa, tá vendo? Espera um instantinho. Ok, agora sim, vamos tentar não marcar a letra e marcar a coluna. Sim, agora sim. Aí agora nós construímos aqui na nossa questão aqui essas três, né? As três pedras, tá vendo? Que são chamadas de pedras e que são ao norte, que é Gevurah. Agora nós vamos ter que construir três pedras a oeste. Veja, essa simbologia, temos aqui ó, peixes, né? Menash, peixes novamente, e também o Lâmede. Então essas três pedras aqui já está até na cor azul, está ótimo. Basta a gente passar, duas são aqui mesmo e uma vai ser aqui embaixo. E já está em azul também. Muito bom. Então agora que essa foi mais fácil, né? A gente construiu essa aqui de cima da letra Kuf. Deixa eu só trazer o Kuf mais para uma parte que fique mais visível. E assim a gente tem aí uma ideia de que são essa e essa ligação. A ligação entre Binah e aqui Hesed. E a ligação entre Od e Esod. Então essa é a construção exatamente do oeste. E dentro dessa configuração a gente já sabe que o oeste representa Malhut. Então veja, é uma construção dentro da árvore sefirótica e essa construção ela vai ser feita exatamente dessa forma e dentro desse entendimento. Dentro dessa da letra exatamente de Adá 1 e Adá 2, conforme a gente vê aqui, a letra Kuf. Então, dentro dessa construção, né, nós temos 2 meses que são 2 vezes a letra Kuf, e vai ser, aqui o regente aqui vai ser exatamente Júpiter e Netuno. Então, essas dois planetas, no Adar 2 também é a mesma coisa. Apesar de ser um mês diferente, muitas vezes o Adar vai invadir o mês de Nissan, ao invés de ter o mês de Nissan, então isso vai acontecer. E nós temos aqui a letra Lamed, e aí aqui dentro da letra Lamed, a gente vai ter a questão de Libra, né? o mês de Libra, e esse mês ele vai ser o mês de Benjamim, que é o último filho de Jacó, mas na verdade a representação desse mês, não é? E aqui ele vai ser regido exatamente por Vênus. Muito bem. Com isso, né, e também pelas letras que nós estamos citando, né? As letras também fazem parte da criação do tempo, ou seja, do tempo como nós conhecemos, mas também da incidências desse masal sobre o nosso plano. Então isso é muito importante, agora ainda que não se grave totalmente todas as coisas, mas já é uma abertura para como funciona a leitura do Zohar Kadosh. Muito bem, e ao sul 3, vamos ver aqui o sul, a gente tem aqui acima ao sul. Aqui nesse caso foi Rafael está sobre essa questão, e aqui já vai ser Mihael. Mihael está ao sul, que é Hesed. E aí a gente vai ter o primeiro mês, que é Nissan, o segundo mês, e vamos ter aqui o 10º mês. Percebam que os meses eles não têm um significado, eles não seguem a ordem, eles pulam. Eles vão pular dependendo
da posição que eles vão ocupar, mas isso é como o Zohar e a própria Torá é organizada. Então precisa-se realmente, você vê que até mesmo se a gente fica um período sem observar uma tabela, a gente acaba esquecendo, é natural. Então perceba agora que dentro dessa questão, Rubem, que é Áries, Simeão, que é Touro, e Gade, que é Capricórnio. E aí, então, a gente vê que essas três letras, Re, Vav e o Ain. Então, agora sim a gente vai marcar aqui, ó, a parte que vai ser o mês de Nissan, que é essa parte aqui, que liga Keter a Rorimá. Vamos colocar aqui na cor lilás, para que a gente possa perceber. Deixa eu ver aqui uma cor mais próxima. Tá difícil, deixa eu ver. Vai ficar dessa cor mesmo. Então, temos a primeira, a segunda, que vai estar aqui, ó. A segunda. E aqui do outro lado nós temos a terceira pedra. Muito bem. Agora sim a gente está conseguindo seguir a forma de entendimento. E aqui também a gente tem a letra Re, a letra Vav e aqui a letra Ain. Os planetas que vão reger esses meses são Marte para Áries, Vênus para Touro e aqui para Saturno, não é? Vai ser, perdão, aqui para Capricórnio vai ser Saturno, que representa Binar. Muito bem, já descobrimos agora 9, não é? Foram 9, exatamente 9. E sobrou o leste, que logicamente é o que vai estar escrito lá no Zohar. Então, nesse primeiro plano aqui, nós temos a letra Het, que representa Câncer, e também a tribo de Judá, Issachar, com a letra Tav, e o Yud, como Zevulu em Virgem. Então, aqui a gente tem também os meses, Tammuz, Ave e Elu. Cada um desses meses, eu coloquei aqui a sua ordem de seguimento. Então aqui temos o quarto mês, o quinto mês e o sexto mês. No calendário judaico, da Torá, existem 4 anos novos. Os dois principais é a questão do nascimento do homem e o outro começa na saída do Egito, que é com a letra Re. Então vai ser o mês de Nissan e de Tishrei. Depois nós temos o ano da colheita das árvores, né, que é a plantação da árvore, etc. Muito bem, então agora a gente tem que descobrir aqui na árvore quais são essas outras pedras. E a gente começa a perceber, né, como aqui vai estar negro, tá preto, a cor lá, vamos colocar aqui na cor preta também para a gente poder, ó. Então aqui a gente tem a primeira ligação, a letra Tav, que vai ser essa outra. Eu vou mudar um pouquinho aqui essa cor, porque vai ficar muito parecido com o resto. Então nesse caso aqui a gente vai mudar, vamos colocar uma cor branca, vamos ver se dá certo aqui. Deu certo. Não deu certo por causa da cor da letra. Então vamos botar uma cor. Essa cor aqui se destaca bem, muito bem. Então aqui nós temos a letra Het, que é o mês de Câncer. Então perceba agora que agora a gente tem um mês de Ave. Deixa eu conseguir marcar aqui. E aí aqui então a gente tem outra pedra representando com a letra Tav. E finalmente a gente vai ter aqui essa outra pedra, que é o mês de Virgem. Nós chamamos o mês de Elu, mas é o mês de Virgem. Veja, essa é a construção desses
dessas partes diagonais da árvore sefirótica, que são representadas, na verdade, como uma espiritualidade, uma descida da divindade até todo o nosso plano de Malhut, e não simplesmente, desculpem, sem querer ser ofensivo, um povo escolhido. Agora, a gente tem que usar um outro parâmetro para também não trazer um desmerecimento para o povo de Israel. Dentro do povo de Israel nasceram as almas, não na sua totalidade, mas as almas que deixaram e que Deus quis que guardasse essa Torá e toda essa riqueza de detalhes que nós estamos estudando hoje. E significa que o próprio ensinamento saiu das mãos, não é, do povo hebreu, mas devemos também salientar que dentro do povo hebreu, como é sempre muito profundo isso dentro da linguagem da Torá, houveram aquelas pessoas que eram denominadas, e que não é uma realidade dentro da Torá essa descrição, como goim. A gente pode citar algumas pessoas, né? Adão era goim, o próprio Noa era goim, Abraham era goim, porque ele não nasceu dentro de um sistema, de um povo, e a gente sabe que a história da Torá é toda ligada à alma. Muito bem. E temos outros casos, como na questão de Ruth, não só na questão de Ruth, mas Orfa, sua irmã, que também era casada com o irmão do rabino que casou com a Ruth, enfim. E sabemos que também Ruth é o final de Malhut, que é uma Sefirote, e que o rei Davi, ele é Malhut também. Então é toda uma questão séria para se entender dentro da Torá, para que a gente possa realmente não ficar boiando em alguns aspectos que não são muito bem entendidos. E como eu disse para vocês, isso não traz desmérito nenhum para ninguém. Essa questão ela deve ser entendida como algo que aconteceu na humanidade e que é uma questão dentro da humanidade e que não existe de forma nenhum ser humano, nenhuma pessoa que esteja sentenciada a não entendê-la. E o que nós aprendemos com isso é que toda a humanidade em si, todos os seres humanos, eles então tiveram a possibilidade e têm a possibilidade de estar estudando Kabbalah e Torá, para que através desses estudos eles possam ter uma compreensão ampla do que realmente é essa Torá. Com isso, nós acabamos com uma supremacia racial, seja em qualquer aspecto, também com os donos da Torá, porque a Torá é do Eterno, não é de nenhum ser humano, ou, para ser mais exato, é de todos os seres humanos, e não de um grupo. Também não podemos deixar de observar que os próprios judeus, os nossos sábios que eram judeus, e que têm dentro deles a organização certa para tirar toda essa questão que se entendia dessa árvore sefirótica. E devemos entender também que hoje no nosso globo não existe nenhuma raça pura. Não existe ninguém que é 100% de um grupo étnico, não existe isso, existe sempre uma mistura. Por isso que quando hoje se faz o DNA, você vai ter uma quantidade de um continente, uma parte até de outro continente, de um país, etc. E assim o ser humano ele é composto dentro de toda essa programação do divino. O mais importante dentro disso tudo, o que me levou, na verdade, a desistir do judaísmo, porque era muito difícil de eu sair do judaísmo e das minhas práticas religiosas, foi exatamente quando Deus me revelou no Shiur o DNA. Ainda que eu tinha visto a questão do teste, não sei se essa questão do DNA saiu naquela época, mais ou menos, e eu botei, era o Shiur da semana, e eu botei
um passuque, um versículo da Torá no quadro e fiquei estudando aquele passuque a semana toda. Isso, eu ia para lá, voltava, olhava e finalmente eu descobri, não exatamente, apesar que dá para reorganizar, mas a palavra ADN, que seria DNA ali em espanhol. Preste atenção então que foi nesse momento que eu percebi que lá dizia o seguinte: hoje estão todos vocês aqui diante de mim, do maior ao menor, dos príncipes, reis, até o tirador de água. E aí ali me abriu uma ideia muito ampla de que Deus era Deus de todas as pessoas, juntando com a questão do tetragrama do DNA, né? Então eu tive a plena certeza disso e formatei isso dentro de mim. Eu fui me certificando de que isso estava realmente na Torá. E se estava na Torá, quem sou eu para falar o contrário ou outra pessoa que fale ao contrário? Porque para você assumir uma argumentação real, você tem que provar, pelo menos dentro do âmbito de quem estuda a Torá, dentro da Torá. E se há a possibilidade de que aquilo, além de estar certificado pela Torá, que já seria o suficiente, está certificado também pela ciência, então não há mais o que discutir. Muito bem. Isso significa que, como a linguagem dos ramos, não é? Aqui nós temos essa construção, aqui nós vamos ter 6 meses do lado direito, que são os meses positivos, e 6 meses do lado esquerdo, que são os meses negativos. E esses meses são chamados de Adã e esses são chamados de Rava. É importante frisar que as linhas diagonais que formam o lado direito e o lado esquerdo sempre vão ligar Keter, Keter à sua direita, está descendo aqui com a letra Re, daqui parte através da letra Zain para Gevurah. E assim, cada uma das letras vão ter um caminho. Vocês podem tirar um print e depois vocês podem criar essas ligações. O meu não tira print, não. Ah, tá. Depois eu mando para você então. Você vai ter que botar uma fita isolante aí nesse celular para tirar print, hein? Tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Aqui então, você tem que construir isso, você tem que botar isso no papel. Se você não colocar no papel, você não vai conseguir ter o mérito do ensinamento e não vai conseguir entender perfeitamente. Então, o primeiro papel que eu tenho aqui, depois que eu aprendi as letras hebraicas, etc., é eu construir a árvore sefirótica. O que é a árvore sefirótica? Todo ser humano. Cada ser humano é uma construção que é ligada a todos os mundos espirituais, independentemente dele ter feito a conexão ou não, ele é a somatória da criação dele nos mundos espirituais. Então, cada ser humano, por mais insignificante que pareça, segundo a nossa visão, porque para Shannon porque ele falou desde o maior até o menor de todos os seres humanos estão aqui perante mim, e ainda vou além, todas as criaturas que vivem nesse plano são criaturas do Eterno, estão aqui por algum motivo muito importante. A grande questão é que através do ego do ser humano, e esse ego é salientado a ter feito com que o homem fosse as últimas das criaturas a ser construída, a ser formada. Então isso significa que Deus também queria ensinar humildade para o homem, que antes dele existir, existiram outras criaturas. Muito bem. Dentro dessa construção, a gente tem a construção externa, que são os planetas, o masal, que vai trazer a pessoa para esse mundo, e temos a construção desses meses. Juntamente com os meses, a gente tem a construção das 7 letras duplas, que a gente vai... 7 letras duplas, que é conhecida como Begad Kefat, e que são as linhas, não é? Verticais da árvore sefirótica, elas que criaram cada um dos planetas. E elas não estão na ordem que acreditava-se que, se a gente for levar pela organização sefirótica,
elas não estão na ordem das sefirotes, elas têm uma outra forma de existir aqui dentro dessas ligações. E temos 3 letras-mães. Olha, perceba que o Moshe e todos aqueles sábios que já traziam Kabbalah desde a época, de antes da época de Moshe, eles já tinham uma convicção do que era essa Torá e inclusive da parte científica, que eles não poderiam de forma nenhuma ter acessado. E é lógico que eu não vou citar para vocês sobre questões de alienígenas, que alguém veio trazer alguma informação, a Cabala não fala nada disso. A Cabala, ela só fala da sua internalidade. Então, por isso que tudo que tem lá fora, que você percebe fora de si, é o que você percebe dentro. Porque tudo só pode ser construído através da sua lente, do seu recorte de mundo, do seu entendimento. A percepção que você tem do mundo é tão sua, inclusive a visão das cores, tudo é única. Uma pessoa nunca vai enxergar o mesmo padrão de cor da outra pessoa. Existem aí também várias implicações, inclusive genéticas, sobre essa percepção das cores. Infelizmente, a gente não conseguiu estudar sobre isso, que era um dos assuntos a serem tratados nas aulas passadas. Acabou que a gente não conseguiu por causa da internet. Mas tudo bem, tudo está na mão de Hashem. Muito bem. Aprender essa questão, buscar entender essa questão da construção dessa árvore sefirótica é extremamente importante. É importante justamente por conta de que através dessa organização das sefirotes é que você vai compreender cada personagem dentro da Torá. E na verdade, perceber cada personagem da Torá é perceber toda a sua espiritualidade, porque todos eles estão dentro de você, dos melhores aos piores. E é por isso que a Cabala, quando ela começa a adentrar a vida de alguém, ela causa tanto movimento, tanta, tanta mudança interna e até mesmo confrontações que nós teremos uma forma de entendimento anterior e essa nova forma de entendimento. Somos nós mesmos nos confrontando e chegando a esse próximo nível de entendimento.